Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje estamos aqui para um vídeo de perguntas e respostas. Quase todo mês eu venho aqui no canal, faço lá na aba comunidade um post para que vocês deixem as suas principais dúvidas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, no decorrer do mês, eu vou separando as melhores perguntas que vocês fizeram e vou respondendo aqui numa série de vídeos. Então, esse é o primeiro vídeo agora do mês de junho. Provavelmente vai ter mais quatro não, vai ter mais 3 vídeos aí no decorrer do mês, comigo respondendo as dúvidas de vocês. Caso você ainda queira mandar a sua dúvida, o post segue lá na comunidade, você pode deixar. E caso você não tenha a sua dúvida respondida hoje, pode ter outras chances aí no decorrer do mês. Como vocês podem estar vendo, eu estou num outro formato aqui. Já tenho falado há algumas semanas que o canal vai passar por algumas reestruturações e eu estou testando aqui uns formatos. Como eu quero expandir a quantidade de conteúdo que eu produzo para a internet como um todo e para o canal também, eu estou tentando adaptar novas formas de poder produzir os vídeos de um jeito mais rápido, mais dinâmico, e provavelmente os vídeos de perguntas e respostas vão ser assim, sem edição. Por um lado, a gente não vai ter a edição, por outro lado, eu vou poder responder mais perguntas para vocês para cada vídeo, e também eu vou estar respondendo as perguntas aqui no meu escritório, no meu computador. Então, caso seja necessário abrir alguma página da Wiki, procurar um mapa, procurar alguma imagem específica, eu posso fazer isso para mostrar para vocês no vídeo também. Então a gente também vai ter esse recurso. Além disso, outra vez que eu queria dar para vocês é que tá rolando um sorteio aqui no canal de 3 Kindles. Então, 3 Kindles, Jogos Vorazes, não. Você pode acessar aí pelo QR Code ou pelo primeiro link da descrição e comprar o seu bilhete, R$5 por bilhete, você vai concorrer aí a um Kindle. A gente vai sortear 3 Kindles, 3 ganhadores. Então, participe do sorteio, é para ajudar o canal nessa expansão, na manutenção, e você ainda pode concorrer a um produto que é muito bom e que faz todo sentido para sua vida literária, para você aguardar os ventos do inverno, já tem o seu Kindle, para quando sair o livro você já poder ler no Kindle, que é muito bom. Então participe do sorteio, QR Code na tela ou o primeiro link na descrição. E por fim, também quero dar um aviso de que a parte dessa estruturação do canal, eu também vou começar a fazer lives na Twitch. Na Twitch a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer alguns tipos de conteúdo, então eu vou começar a fazer lives lá toda segunda-feira e todo sábado, provavelmente ali no comecinho da noite. E na segunda-feira, né, então esse vídeo está sendo domingo, na segunda-feira seguinte eu já pretendo iniciar essas lives e eu pretendo jogar o jogo de Game of Thrones, o Game of Thrones King's Road, que lançou recentemente. Todo mundo me pergunta, né, sobre esse jogo, se eu já ouvi falar, o que eu acho do jogo. Eu vou jogar ele em live com vocês, e para quem não consegue acompanhar as lives, também vai ter um canal de cortes, onde vou ter os melhores momentos aí das lives, beleza? Então, bom, sem mais delongas, vamos lá para as perguntas e respostas. Eu fiz um formulário, né, para que os membros do canal pudessem mandar as suas dúvidas. Lembrando que os membros do canal, eu sempre respondo as dúvidas deles, eles mandam lá pelo WhatsApp, né, através dessa planilha. Então eu vou responder aqui. Caso você queira ser membro do canal e aí sempre ter suas dúvidas respondidas, além de participar do melhor grupo do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e que também debate outros assuntos, você pode se tornar um membro do canal e ter acesso ao grupo. Como eu tenho muitas perguntas para responder, eu também vou separar as dúvidas dos membros, né? Então eu vou responder 4 dúvidas dos membros agora, e daí vou deixar as outras para respondendo nos outros vídeos. Então vamos lá para a primeira pergunta do Diego, que perguntou: será que a Sansa terá um lobo gigante dela no fim da história? Há alguma teoria sobre isso? Olha, eu acho que não, particularmente. É meio triste, talvez, mas eu acho que a Sansa, enfim, perdeu a Lady e ela não vai ter um lobo gigante de novo. Até porque os lobos gigantes não dão em árvores, né? Já foi algo bem raro os lobos gigantes terem atravessado a muralha. Então, acredito que a Sansa nunca mais vai ter essa oportunidade de se conectar com um lobo gigante. A não ser que role uma coisa muito louca na série, tipo a Sansa acabar adotando um dos lobos dos irmãos, caso o irmão morra. Tipo, sei lá, o Rickon morreu e aí a Sansa adota o cão felpudo depois da morte do Rickon. Mas acho que não tem nenhum cenário plausível para isso acontecer. E vai lembrar, né, a morte da Lady representa muito aquela quebra que a Sansa tem com a família, né? Esse fato de que a Sansa estava indo pro lado dos Lannisters e acaba traindo a família e acaba perdendo a essência dela com o Norte, que
o arco da Sansa dela tentando recuperar isso. Então, a morte da Lady significa a Sansa perdendo essa conexão com a família. Então, a morte dela é muito significativa, né? E por isso que eu acho que a Sansa nunca vai ter outro lobo que vai preencher esse espaço. Vamos lá, próxima pergunta da Beatriz Afonso. Ela perguntou: Oi, TH, espero que esteja bem. Qual o seu Arif favorito das crônicas? Um que você gostaria de acompanhar todos os desdobramentos dentro da história? Existe alguma trama, evento do passado ou do momento atual que você acha desnecessária dentro da história? Algo que parece forçado só para a narrativa seguir? Eu sempre comento que eu acho que, apesar de não ser um grande fã da casa Targaryen, o Martin forçou a morte dos dragões, né? Então ali após a dança dos dragões e durante, a gente vai vendo os dragões morrendo de um jeito bastante forçado, né? Só pra acabar mesmo com eles, porque eu acho que nunca foi o objetivo do Martin ter os dragões na história original. Eles causam uma complicação muito grande na trama, então eu acho que o Martin acabou forçando a morte desses dragões muitas vezes, e de alguns Targaryen até, para poder se livrar da família logo e partir para Daenerys, que era o foco de ter a última Targaryen e tudo mais. Então eu acho que isso é o que eu considero mais forçado. Aí tem problemas de economia na história e tudo mais que acabam criando situações, várias perguntas que vocês mandaram, que talvez eu vá responder não só hoje, mas em outros vídeos, sobre os homens sem rosto, sobre as espadas valerianas, a gente vê algumas coisas não tão bem explicadas, especialmente quando o assunto é economia. Quanto que vale a espada de aço valeriano, por que tantas casas tem, por que a galera das casas de Westeros ou os reis não pagam homens sem rosto para matar seus inimigos com mais frequência. Então, esses plots meio mal resolvidos às vezes dão a entender que tem algo que não funciona tão bem na história. Agora, um Arif que eu queria ter visto, acho que é o Arif que eu mais gostaria de ter visto acontecer, é o Stannis ter vencido a Batalha do Água Negra, né? Acho que com certeza é a situação que eu mais acho interessante do Stannis ter vencido os Lannisters. Acho que isso teria levado para um outro caminho a história. Ou eu não lembro exatamente qual Arif que eu falo sobre isso, sobre a dança dos veados, né? Sobre uma sucessão. Na verdade, sobre o Robert não ter morrido, e aí o Robert e o Ned Stark terem lutado contra os Lannisters, e aí a Guerra dos Cinco Reis, na verdade, ser uma guerra do Robert, dos Starks contra os Lannisters, muito se apoiando na ideia de que os filhos da Cersei são bastardos, e o Tyrion tentando defender a honra da família, a honra da filha. É um outro arco de história que eu gosto bastante de analisar, mas eu acho que o meu Arif favorito seria o Stannis ter vencido a Batalha do Água Negra, né? O único e verdadeiro rei Stannis Baratheon. O Luiz França também mandou: Thiago, na sua análise, quais serão os personagens mais importantes em Os Ventos do Inverno? Inclusive, acho que vale um vídeo explicando mais detalhadamente. É uma boa, então eu não vou nem responder agora. Eu vou deixar isso para um vídeo específico. Deixa eu só mudar a minha câmera aqui, porque senão vocês não vão estar lendo todas as perguntas, né? Ele também manda aqui: agora que o Kevin Lannister tá morto, quem assumiria o comando da capital? Mesmo a Cersei enfraquecida politicamente sem apoiadores, você acredita que ela teria algum êxito em tomar o poder? Eu acho que é isso que ela vai fazer, né? Independente da vontade dos outros conselheiros, a não ser que o Mace Tyrell metesse muito louco para tentar tirar o poder das mãos da Cersei, mas sem o Kevin lá, eu acho que a Cersei vai acabar de novo tomando o controle da capital, até porque ela é que tem mais influência sobre o rei. Inclusive, parte da disputa ali da Cersei com a Marjorie é justamente porque a Marjorie estava tentando ter mais influência sobre o Tommen, né? Então, a Cersei dá um golpe na Marjorie por conta disso, porque não só ela teme a Marjorie substituir ela, mas é porque a Marjorie estava tendo mais influência sobre o rei. Então, a Cersei com a Marjorie presa é que mais vai ter influência sobre o Tommen, então acho que ela vai dominar o poder. Tem algumas teorias também da Jaina Lannister. Eu nunca lembro direito o nome dela, né? Se é Jaina, se é Gemma Lannister. Mas é a irmã do Kevin e do Tyrion. Dela chegar com um exército Lannister na capital e ajudar a controlar a capital e ajudar ali a Cersei, né? Ela parece ser uma personagem que o Martin já usa para fazer conexões com o Jaime, com o Jaime especificamente, né? Mas ela fala bastante sobre o Tyrion também. Então talvez o Martin use ela para também se conectar com a Cersei e ajudar ela no processo de retomar a capital de alguma forma. Por fim, ele pergunta: no segundo livro, conhecemos os irmãos Reed. Eles fazem um juramento muito interessante ao Bran, com trechos semelhantes do juramento da patrulha. Na sua análise, existe alguma semelhança entre esses juramentos, visto que a casa Stark
que a Casa Stark com fortes ligações com os Reed e com a Patrulha, visto que a Casa Stark tem fortes ligações com os Reed e com a Patrulha. Eu já vi o Luiz fazendo essa pergunta muitas vezes, né? Acho que eu nunca respondi. Eu acho que... deixa eu pensar. Eu acho que tem uma conexão pelo fato de serem ambas casas muito ligadas aos deuses antigos. Então, eu acho que o que eles falam ali tem muito... Eu vou procurar o juramento da Casa Reed, vamos ver. Ó, peguei aqui pra gente tanto o juramento da Patrulha quanto da Casa Reed. O juramento da Casa Reed é: ao Interfell juramos a fidelidade da água cinzenta. Cedemos-lhes a lareira, o coração e a colheita, Senhor. Nossas espadas, lanças e flechas estão às suas ordens. Conceda misericórdia aos nossos fracos, ajude nossos impotentes e faça justiça a todos. E nunca lhe faltaremos. Juro pela terra e pela água, juro pelo bronze e pelo ferro, juramos pelo gelo e pelo fogo. E o juramento da Patrulha é: escute as minhas palavras e testemunhe os meus votos. A noite chega e agora começa a minha vigia. Não terminará até a minha morte. Não tomarei esposa, nem possuirei terras. Não gerarei filhos. Não usarei coroas e não conquistarei glórias. Viverei e morrerei no meu posto. Sou a espada na escuridão, sou o vigilante nas muralhas, sou o fogo que arde contra o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda os que dormem, o escudo que defende o reino dos homens. Dou minha vida e minha honra à Patrulha da Noite, por essa noite e por todas as noites que estão por vir. Inclusive, eu jurei a minha esposa também que iria amar ela por esta noite e por todas as noites que estão por vir nos meus votos de casamento. Roubei trecho da Patrulha. Bom, assim, eu acho que na verdade não tem tanta coisa em comum. Tem essa associação, tem o lado do juramento, né, que você jura estar sempre disponível para a pessoa, nunca faltar para ela, que você pede também abrigo para essa pessoa, que também tem a ver com o juramento de cavaleiro, para o juramento do senhor, né? Eu lembro que tem isso na série, agora não tenho certeza se tem isso nos livros também. Eu lembro que quando a Brienne jura lealdade para Sansa, lá na 6ª temporada, tem essa cena da Brienne falando dos votos, e aí a Sansa não lembra exatamente o que ela tem que responder, daí o Podrick ajuda ela. Talvez isso se repita também quando a Brienne jura lealdade a Catelyn, lá no 2º livro, mas eu não tenho certeza. E faz pouco tempo que eu li o 2º livro, mas já não lembro. Então tem esse lado do juramento, que você jura estar sempre disponível para a pessoa. Tem o lado dos elementos da natureza, né? O fogo que arde contra o frio. No caso dos Reed, jurar pela água, pelo fogo, pelo bronze, né? E não sei o quê. Eu acho que pode ter semelhanças porque, primeiro, são 2 juramentos. Segundo, por serem duas sociedades, né? Então a Casa Reed e a Patrulha da Noite, que tem uma relação com a magia antiga dos primeiros homens, né? Com os deuses antigos, com os filhos da floresta. Então acho que a relação que você está buscando talvez venha em especial daí, né? Bom, vou seguir para a última dos membros que eu vou responder. Tá aqui, o Flávio mandou. Eu fiquei curioso com o acontecimento na Tormenta de Espadas, no capítulo Área 8, quando Arya está no Monte Coração Alto. Quando a velha fantasmagórica aparece, ela percebe a presença da Arya escondida e começa a falar. Abre aspas. Estou vendo você, sussurrou. Estou vendo você, criança lobo. Criança de sangue. Achava que era o Lorde quem cheirava a morte. Começou a soluçar, fazendo estremecer seu pequeno corpo. É cruel por vir ao meu monte, cruel. Enquanto rei-me de pesar em solar estival, não preciso do seu. Desapareça daqui, coração sombrio, desapareça. Isso tem respostas nos próximos livros ou é só brisa minha? Pergunto porque a velha parece perceber a Arya como alguém que conhecesse há tempos. Nessa mesma toada, ainda no mesmo livro, a Arya encontra um rapaz chamado Ned, vulgo Edric Dayne. Existe alguma teoria que sugira que Edric seja Targaryen? Sua descrição é bastante sugestiva. Observação do mesmo capítulo que está sobre dito. Eu acho que não. Eu acho que, em relação a Edric Dayne, eu não lembro exatamente a descrição dele, mas a galera confunde bastante a descrição da galera da casa, né, da casa Dayne, inclusive a Shara Dayne e tudo mais, com os Targaryen pelo fato deles terem olhos violetas, né, olhos lilazes. Mas é uma semelhança que eles têm, né, que a casa Dayne também tem gente com olhos lilazes, mas não tem nenhum indicativo que tenha uma relação com a casa Targaryen, muito menos que o Edric Dayne tenha alguma relação com a casa Targaryen. Pelo menos eu nunca vi nenhuma teoria sobre isso. Já quanto a Fantasma da Coração Alto reconhecer a Arya, eu também nunca vi nenhuma teoria sobre isso. Pra mim parece algo mais plausível de ser uma relação com a Arya
se tornar uma figura sombria e vingativa, né? E especialmente ir para a casa do preto e do branco e levar com ela todo o pesar. A Arya é extremamente rancorosa, por assim dizer, né? Ela tem um forte desejo de vingança e acho que é por isso que ela tem um coração sombrio e por isso que a Fantasma do Coração Alto se assusta com a Arya e fala: eu já tenho meu pesar, eu já tenho os meus lutos, não venha você com todos os seus lutos da sua família me incomodar. Eu não acho que ela acredita que a Arya é alguém que ela já tenha visto, ela só fala que a Arya lembrou uma outra pessoa que tem cheiro de morte, que eu acho que aqui é uma referência ao Beric Dondarrion, né? Eu achava que era o Lorde que cheirava a morte, pelo fato do Beric Dondarrion morrer e ressuscitar, então ele fede a morte. Mas a Arya fede muito mais a morte, talvez por conta dessa ligação que a Arya tem, tanto com o passado, com muito luto, né, e muito sofrimento, mas também com o futuro dela, que se tornaria, né, uma sacerdotisa da morte pela casa do preto e do branco. Então, acho que tem mais relação com isso. Bom, então vamos lá para as perguntas que vocês mandaram lá na aba comunidade. Começando pelo Cortes da Vida. Ele mandou: oi, Thiago, você acha que nos próximos livros teremos uma explicação que englobe toda a magia do universo de Gelo e Fogo, ou a magia continuará sendo algo misterioso até o fim? Acho que no decorrer da gente ter mais informações da história, da gente ter mais conteúdo da história, a gente vai ter mais respostas sobre a magia desse universo, sobre como funciona. Mas eu acho que a maior parte das coisas vai ficar para interpretação dos fãs, ou vai ficar como um mistério mesmo. Acho que é assim que o Martin vai acabar trabalhando o final da magia na história. Bom, bora pro próximo então. O Yusef Khalifa manda: o que pode haver de pior do que demônios e dragões em Achai da Sombra? Seres cósmicos como Cthulhu de Lovecraft? Sei que esse mistério do mundo de Gelo e Fogo não terá solução, mas acho sacana esboçar um horizonte inconcebível. É que tem uma situação do livro que fale que tem algo pior do que demônios e dragões em Achai da Sombra? Eu particularmente não lembro. Mas meu trecho favorito das crônicas, bom, meu segundo trecho favorito, né? Meu trecho favorito é o Robb sendo declarado Rei do Norte. Meu segundo trecho favorito das crônicas é o momento em que o Bran tem a primeira visão dele com o Corvo de Três Olhos, e o Corvo de Três Olhos faz ele ver tudo isso. Né? Ele vê, né, no horizonte os dragões se movimentando em Achai com o nascer do sol. Ele vê o Jon na muralha ficando frio e gelado, e aí diz que ele olha além, ele olha a floresta assombrada, e além ele chega lá no coração do inverno e ele grita. E a gente não sabe o que o Bran vê. Supostamente ele vê os outros marchando, mas eu acho que talvez esse seja o conceito mais profundo de magia que a gente possa ter nas crônicas. A ideia de que talvez exista uma magia tão profunda, tão misteriosa, que é pior do que qualquer criatura, é o coração da magia, que talvez numa vibe meio Lovecraftiana, torne quem encontra essa essência da magia, torne essa pessoa até louca, porque ela não consegue compreender. Então, talvez o Bran tenha visto além dos outros, ele viu o coração do inverno, ele viu a magia profunda do inverno, que faz os outros se mexerem. E ele gritou quando ele viu essa magia, porque é algo inconcebível de lidar. Talvez em Achai exista um outro foco dessa magia, que quando você vai muito fundo na magia de Achai, você encontra essa coisa que te deixa louco. E talvez o cara malhada seja também alguém que, na experiência de quase morte que ele teve lá no naufrágio dos pais do Robert, do Stannis e do Renly, ele ficou lá no mar e aí ele teve contato com essa magia profunda, que ele não consegue explicar, que deixou ele louco, deixou ele totalmente mudado, mas ele solta profecias por aí. E a Melisandre, quando olha para ele, dá a entender isso, tipo, olha, parece que o cara malhado é muito perigoso, talvez porque ele tenha acessado uma magia que ele nem consegue compreender, que deixou ele louco, mas é uma magia sinistra, muito profunda, talvez seja essa magia que tá lá em Achai, que seja mais perigosa ou pior do que demônios e dragões. Pode ser isso, é um conceito meio abstrato, mas também meio Lovecraftiano, que eu acho que faz sentido. Eu acho bastante legal essa concepção da magia tão profunda, tão sinistra, tão cósmica, que o ser humano, quando tem contato com ela, enlouquece porque não consegue compreender. Então vamos pro próximo. A Melissa Vieira manda aqui: oi, Thiago, Milena e galera do canal. Minha pergunta é: por que o Viserys, irmão da Daenerys, nunca pediu ajuda aos Martell? Assim, ok, nós sabemos que o Viserys não tinha conhecimento sobre o acordo de casamento entre ele e a Arianne. Nesse diálogo entre Daenerys e Quentyn e Meereen, ela fala isso. Sem dúvida foi por isso que o príncipe Doran escolheu manter o pacto secreto, sugeriu Daenerys. Se meu irmão Viserys tivesse sabido que tinha uma princesa dornense esperando por ele, teria atravessado para a Lança Solar assim que tivesse idade para casar.
e assim traria o martelo de guerra de Robert sobre ele em Dorne. Disse Sapo. Meu pai se contentou em esperar pelo dia em que o príncipe Viserys formasse seu exército. Porém, vamos lá. Viserys sabia que Elia Martell tinha sido cunhada dele. Seria razoável que ele, ao menos, pensasse em pedir ajuda à família dela, não? Ok, talvez ele achasse que eles estariam ofendidos depois que o Rhaegar fez com Elia. Mas, por outro lado, seria uma oportunidade de compensar o erro do irmão, fazendo da Arianne rainha, que a Elia não pôde ser. Talvez, também, ele soubesse que tinha apoiadores em Westeros e, ao mesmo tempo, pensasse que não poderia contar com eles pelo risco que o Quentyn sentou? Pode ser. Mas o risco, no caso aqui, de se o Viserys buscasse qualquer apoiador em Westeros, atrairia a fúria do Robert. Pode ser. Mas se ele soubesse desse risco, ele não iria, ou pelo menos não deveria ir correndo até os Martell assim que soubesse do acordo de casamento, como a Dany sugere que ele faria. Se bem que a inteligência e paciência definitivamente não era forte do Viserys, né? Enfim, o que vocês acham? Bom, eu acho que o primeiro ponto é esse. Acho que o Viserys nunca foi a figura mais inteligente da história da casa Targaryen. Sem contar que ele passou boa parte da vida dele acreditando que o Robert tinha assassinos contratados para pegar ele. E a gente nem sabe se isso é verdade ou não, para falar sério. A gente nem sabe se o Robert realmente ficava enviando assassinos ou os cães do usurpador ficavam enviando gente para pegar o Viserys e a Daenerys. Tanto que o Viserys e a Daenerys se mudam de cidade com bastante frequência quando eles são crianças para fugir dessas sombras que o Viserys vinha. Então acho que só isso já impediu o Viserys de talvez ter um plano mais inteligente. O Viserys é muito novo quando tudo aconteceu, então acho que ele não teve o preparo, nem o apoio necessário, nem emocional, nem estratégico para entender o que ele deveria fazer em Westeros. Ele acredita na primeira mentira que contam para ele sobre as pessoas estarem em polvorosa, em segredo, esperando pro dia que o Viserys voltaria, o que não é verdade, né? O povo tá preocupado com a colheita, né? Não com quem joga o jogo dos tronos. Então, essa ideia de que o Lírio conta pro Viserys de que o povo estaria tecendo em segredo as bandeiras Targaryen esperando por ele é mentira, e o Viserys acredita nisso, porque ele não era muito inteligente, ele quer ir em qualquer papinho. Mas, além disso, talvez o Viserys tenha pedido, né? Talvez o Viserys tenha enviado cartas, por exemplo, para vários senhores de Westeros pedindo apoio e nenhum respondeu. Né? Talvez nenhum Doran Martell tenha respondido. Não dá para saber se esses corvos chegaram ou não. Talvez nem a Daenerys saiba disso, porque ela era muito nova, mas pode ter acontecido, quando ele era bem criança, de ele ter conseguido ajuda de algum arconte lá nas cidades livres, de algum comerciante rico, que, enfim, ajudou ele a escrever cartas pedindo apoio para os senhores de Westeros e nunca teve resposta nenhuma, né? Então talvez o Viserys até tenha pedido ajuda, mas nunca chegou. Mas também acho que o Viserys nem sabia da existência da Arianne, então essa ideia de tipo, mas ele poderia ter compensado o erro do Rhaegar se casando com a Arianne. Nem sei se ele sabia que existia uma Arianne. Eu nem sei o quanto o Viserys sabe de como tá a política de Westeros. A impressão que dá é que o Viserys e a Dany, eles têm uma visão da rebelião só. Eles nem sabem o que acontece direito na política de Westeros pós-rebelião. Eles têm uma visão bem ultrapassada de tudo que aconteceu no pós-rebelião. Então, enfim, acho que é isso. Acho que ele não era inteligente o suficiente para fazer essa estratégia e talvez ele não tinha nem as condições e talvez ele tenha tentado algum tipo de acordo com os senhores de Westeros, mas nunca recebeu retorno. E, enfim, o Viserys era meio burro. Indo para a próxima, então. O Dom, deixa eu só arrumar aqui. Ele mandou: fala aí, Thiago, minha pergunta é a respeito dos 5 fortes em Essos. Acho que eles são uns mistérios muito interessantes por sua magnitude. Você acha que eles podem ter sido construídos por uma civilização que previu a devastação do mundo pelos outros? Acho que pode ser importante no final da obra. Bom, aqui ele está falando sobre os 5 fortes de Iti. Deixa eu ver até se eu acho aqui uma imagem boa dos 5 fortes para mostrar para vocês. Mas são os fortes de Iti e eles foram construídos pelo grande império da Alvorada, né? A gente sabe por quem eles foram construídos, né? Até se a gente chega aqui na Wiki de Gelo e Fogo,
Essa arte aqui, que eu acho belíssima, essa visão de cima dos fortes, né? Aqui mostra basicamente 4 fortes, né? Mas é muito bonita essa arte, né? Mostra como seria a magnitude desses fortes, é uma muralha conectada com os fortes e tudo mais. Até lembra um pouco Attack on Titan, né? Pra quem gosta. Mas enfim, a gente sabe por que eles foram construídos, né? Aqui na Wiki fala que eles são interiores ao Império Dourado de Ti, que foram construídos pelo Imperador Pérola, né? Durante o Grande Império da Alvorada, para se defender contra os demônios do Leão da Noite. Então, a gente sabe por quem foram construídos, né? E vale lembrar que a Longa Noite é um evento que também afetou Essos, a lenda do Azor Ahai de Essos. Inclusive, as principais teorias que a gente tem é de que a Longa Noite talvez tenha até começado no Grande Império da Alvorada, né? Então, a Longa Noite começou ali em Iti. E aí, os 5 fortes existiram para conter essa ameaça. E a gente não sabe quanto tempo durou a Longa Noite, nem quanto tempo durou o Grande Império da Alvorada, mas dá a entender de que talvez a traição de sangue seja algo que aconteceu no Império da Alvorada, do Imperador da Pedra de Sangue derrubando a sua irmã, a Imperatriz Ametista, que isso chocou os deuses, que lançaram uma longa noite sobre o mundo, do Leão da Noite e os seus demônios atacarem. É uma lenda muito parecida da traição de sangue em Essos com o que a gente tem da Longa Noite em Westeros. Então, a princípio é a mesma história, dá para dizer que talvez a Longa Noite começou ali no Grande Império da Alvorada, aí eles conseguiram, depois de décadas, séculos lutando, conseguiram expulsar o Leão da Noite e seus demônios, construindo os fortes, expulsando eles do outro lado. Aí dá para pensar que Westeros e Essos podem ser conectadas, e aí os outros marcharam, saindo de Iti e do Grande Império da Alvorada, dando a volta no mundo e parando no norte de Westeros. Pode ser. Eu acho que eles não vão ter papel no final da história, como você traz aqui. Eu acho que a gente não vai ver um papel do Martin explicando mais sobre os fortes, mas acho que esse é indicativo em especial de que a Longa Noite foi algo global, né, e que a história talvez é meio cíclica, ao mesmo tempo ela pode ter acontecido ao mesmo tempo em 2 lugares de uma forma muito parecida. Enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é o vídeo sobre... Acho que é sobre a verdadeira origem dos Valyrianos, eu acho, que é o vídeo mais recente em que eu falo sobre essas teorias. Então acho que vale a pena dar uma conferida lá também. Próximo, o Mega Hacker falou: Opa, Thiago, gosto muito do seu conteúdo e queria deixar minha dúvida. Qual o motivo dos dragões serem criaturas com essa reprodução difícil? Depois da dança, são descritos ovos que nunca vingaram. Foi pela falta de um dragão para chocá-los? Ou o nascimento de um dragão sempre foi algo mágico, mesmo com a existência deles? E que agora, com o renascimento destes no primeiro livro, esse tipo de magia se torna mais forte? Olha, são coisas que a gente não tem uma resposta específica ainda. Existe a teoria da conspiração dos mestres, de que os mestres envenenaram os dragões, então por isso que após a dança eles foram nascendo cada vez menores. Tem a ideia de que, como os dragões talvez mais velhos morreram, a magia no mundo diminuiu, e aí por conta disso os dragões foram nascendo cada vez menores também, ou porque não houve o mesmo cuidado com os ovos e com os dragões pós-dança, muito por conta do Aegon III e tudo mais. Pode ser também. Pode ser que tenha acontecido algo mágico no mundo que logo ali após a dança impediu que os dragões começassem a voltar à vida, ou mesmo a ideia de que os dragões deveriam morrer com Valíria, sobraram os dragões Targaryen, então foi uma última centelha de magia com os dragões Targaryen, que durou ali 300 anos, mas ao mesmo tempo depois logo morreu. Vamos lembrar que Valíria teve dragões por 5.000 anos, se não me engano. Foi a duração do Império Valeriano, então é um período muito longo de tempo. Então os dragões que a gente teve da dinastia Targaryen, eles já são os dragões que nasceram quando a magia do mundo já estava morrendo. Quando os Targaryen mataram seus próprios dragões na dança, daí meio que essa magia morreu mesmo. E aí, por conta do cometa, dos outros, da Daenerys, aí os dragões voltaram à vida. Mas eu não acho que eles são um indício de que os dragões vão voltar como na época de Valíria. Eu acho que talvez o que aconteça com a Daenerys é que é mais um respiro, mais uma faísca dessa magia forte no mundo. Acho que o cometa fez com que os dragões voltassem a viver. Já falei sobre essa teoria algumas vezes. Então, acho que é a passagem do cometa que a gente vê lá no final do primeiro livro, no começo do segundo livro, que faz com que os dragões voltem, e também talvez o que indique os outros voltarem a andar também, porque o cometa estava chegando. O cometa é essa ferramenta mágica, e os dragões nasceram nesse processo, porque a longa noite está chegando, o
cosmo está se alinhando para esse evento, mas eu acho que uma vez que eu acredito que os dragões vão morrer na longa noite, eu acho que eles vão ficar extintos por mais, sei lá quantos anos, até alguém conseguir fazer eles trazerem de volta. E assim a história vai ser cíclica, como o Martin geralmente faz ela ser, né? O Igor Sepp mandou: tudo bem, TH? Sou seu fã, irmão. Obrigado. Quais as casas mais importantes de Westeros, sem contar as grandes casas, em quesito de riqueza, influência, belicismo, etc? Eu acho que depende de região para região. Também depende de qual período da história de Westeros você está falando. É, Acho que cada região tem uma casa predominante, tirando a grande casa. Por exemplo, no norte a gente tem os Bolton, que sempre rivalizaram, são os Reis Vermelhos, já fizeram várias rebeliões contra os Starks e nunca foram extintos. Então, no norte, a casa Bolton é meio que a segunda casa mais poderosa. Eu fiz um vídeo falando dos Blackwood nas Terras Fluviais. Acredito que eles são a casa mais poderosa, mais importante do Vale, né? Não mais poderosa, mas mais importante na história do Vale, do Vale, das Terras Fluviais. Diria que atualmente, no período da história, a Casa Frey é a casa mais poderosa das Terras Fluviais, por conta de conseguir mover um exército muito forte, muito rápido. No Vale, eu acho que não tem nenhuma casa que rivaliza com os Arryn, mas tem a Casa Royce, que é uma casa que manteve a tradição dos primeiros homens, mesmo o Vale sendo esse lugar onde foi mais forte a conquista dos Ândalos, foi o primeiro lugar da conquista dos Ândalos. Os Royce conseguiram manter não o título de realeza, mas mantiveram suas tradições. Os Royce têm uma armadura de runas dos primeiros homens. A gente vê lá no prólogo do primeiro livro o Sir Raymar Royce indo para a muralha. Por que ele vai? Porque ele é um segundo filho, um terceiro filho, então ele não vai herdar nada, e os Royce consideram uma honra ir para a muralha, porque eles têm essa tradição dos primeiros homens que valoriza a muralha. Então os Royce são uma casa muito importante no Vale politicamente, e que são uma casa que mantiveram suas tradições ao longo dos anos, então acho que isso dá um bom valor para eles. Nas terras ocidentais a gente não tem nenhuma casa que rivaliza com os Lannisters em importância, em grandeza. Quem tentou foi destruído pelo Tywin, então talvez por isso. Na Campina a gente tem a casa Pique, que é uma casa muito manipuladora, muito ardilosa, que está por trás de vários momentos importantes da história. Então eu diria que eles são a casa, na história da Campina, né, a casa mais influente, tirando os Tyrell e os Gardener, né? Lembrando que os Gardener reinaram ali na Campina até o Aegon matar todo mundo. Então, os Tyrell meio que conseguiram as coisas ali de bandeja. Os Tyrell são uma casa muito importante. Os Tyrell sempre foram uma espécie de casa de apoio dos Gardener, né? Então eles eram os castelões de Jardim de Cima. Então quando os Gardener não conseguiam lidar com uma situação, eles tinham os Tyrell com apoio. Então já teve, por exemplo, guerras civis ali na Campina, que os Gardeners estavam meio que na dança dos dragões. Os Gardeners tinham apoio de várias casas diferentes, então ficou anos e anos de guerra. Quem resolveu a situação foi os Tyrell. Então, não para tomar o trono para eles, mas eles serviam como esse apoio para realmente controlar a Campina. Os Tyrell eram meio que a mão do rei dos Gardener, por assim dizer. Mas quando o Aegon matou todos os Gardeners, os Tyrell acabaram assumindo, né? Mas a casa Pique também é forte. No momento atual da história, os Tarly tem muita influência também, então daria para citar eles. Em Dorne tem a casa Ironwood, que tem muito poder também, que sempre rivalizou com os Martell. E nas Terras da Tempestade, tem os Hightower também na Campina, que historicamente também são uma casa muito importante, muita influência na Cidadela, influência na Fé do Sete, eles têm um banco, então eles são muito importantes, a influência deles vai além do período da Dança dos Dragões, que eles estavam junto com a casa Targaryen. Nas Terras da Tempestade, acho que não tem nenhuma casa que rivaliza com os Baratheon. Já nas Terras da Coroa, a gente tem os Velaryon, que também sempre foram muito associados aos Targaryen, já tiveram grandes momentos de glória, mas estão em decadência desde então. Acho que são esses exemplos de casas poderosas, além das grandes casas ali em Westeros. Então, deixa eu ir pro próximo. O Zambiase Oficial. Por que a Cersei ainda está no poder? Digo, o Tommen é uma criança, e a Cersei se mostrou péssima influência para quase tudo que ela toca. Por que os Martell ainda não atacaram? Ou mesmo os Tyrell, que possuem ambições? Os Lannisters não estão no ápice... Os Lannisters não estão no ápice da sua fragilidade no atual momento da história? Adoro seu trabalho, espero que faça sentido a minha pergunta. Eu acho que faz sentido a sua pergunta, mas é que tem várias questões, né? Por que os Tyrell não atacam? Porque os Tyrell, eles não têm legitimidade. A legitimidade deles está
na Marjorie casar com o Tommen, estar casado com o Tommen. Então, por que os Tyrell iriam, por exemplo, atacar Cersei? Tirar a Cersei do poder? Eu acho que eles podem tentar com influência, mas os Tyrell também estão num momento frágil porque a Marjorie está presa pela fé militante. Então, eles estão num momento ruim da situação. E outra, até então, os Lannisters estavam no controle, porque depois da Cersei fazer as cagadas dela, ser presa, o Kevan assumiu o controle de Porto Real e ele já cortou as asinhas da Cersei. Então, vale mencionar que no momento atual da história, o Kevan Lannister colocou ordem na casa e a Cersei foi escanteada pelo próprio Sr. Kevan. O problema é que o último capítulo da Dança dos Dragões é o Varys matando o Sr. Kevan e colocando a culpa nos Tyrell. Então, talvez, a gente não sabe o que isso vai fomentar. É provável que a Cersei vai voltar a ter o controle sobre o Tommen, como eu já falei aqui no vídeo de hoje. Mas a gente não sabe como os Tyrell vão reagir a isso. Fato é, o Mace Tyrell, que tá lá em Porto Real, liderando a situação pelos Tyrell, como mão do rei, do Tommen, inclusive, não é um cara muito bom na política. Ele é o... Como é que fala? É o peixe-balão, que a Olenna Tyrell chama ele. Ele é um cara que gosta de se mostrar, mas estrategicamente ele não é muito inteligente. Então, tem esse problema. E eles não têm por que criar atrito com os Lannisters, sendo que o plano dele é que a Marjorie case com o Lannister, né, com o Tommen, e reine com ele. Então, não faz sentido eles quererem atritos. A Marjorie estava tentando tirar a influência da Cersei, sendo mais influente pro Tommen, mas aí a Cersei golpeou ela. Então a Cersei não... Primeiro esse ponto, a Cersei não é descartável, ela sempre reagiu muito forte a qualquer indício de ameaça. É um dos defeitos dela, porque ela não... Ela é perigosa, mas ela também é perigosa para si mesma, porque quando ela vê alguém ameaçando a posição dela, ela vai lá e ataca, e às vezes desproporcionalmente. E com muitos furos, como foi o que aconteceu com a Marjorie. Já os Martell, eles não atacaram até agora pelo mesmo motivo. Os Martell são muito precavidos, o Doran Martell é muito precavido, ele tem muito medo e ele sabe que ele não pode lidar com a ameaça Lannister-Tyrell. Ele sabe que ele não pode atacar os Lannisters assim, sem mais nem menos, sem ter uma boa base de apoio, sem ter uma boa motivação, sem ter um bom rei para apoiar ele, sem ter já uma estratégia muito bem definida do que eles vão fazer. Então, mesmo os Lannisters estando fracos, ainda é um risco muito grande para a Casa Martell simplesmente ir lá e atacar os Lannisters, né? Eles teriam que combater os Lannisters, teriam que combater as forças das Terras da Coroa, teriam que combater os próprios Tyrell, a Campina, que é a região mais poderosa de Westeros. Então, os Martell só vão se mover quando eles tiverem já um apoio estratégico com os Targaryen. Tanto que na pergunta que eu respondi agora há pouco do porquê que o Viserys não pediu ajuda para Dorne, e até o Sapo fala para Daenerys, que o Doran Martell só ia falar pro Viserys, só ia informar o Viserys sobre o pacto para casar o Viserys com a Arianne, quando o Viserys já tivesse seu próprio exército. Então, os Martell só iam agir contra os Lannisters quando os Targaryen se apoiassem a eles e eles tivessem um próprio exército para apoiar as forças dornesas, né? Então, acho que esse é o ponto, né? A questão é sempre um pouco mais complicada, assim, nunca é fácil dar esses golpes. Não seria fácil para os Tyrell darem um golpe contra a Cersei. Não é fácil os Martell simplesmente atacarem os Lannisters porque eles estão fracos. Os Lannisters fracos ainda são muito fortes. E ainda tem apoio da Campina, ainda tem apoio das Terras da Coroa, né? Então é uma situação complexa ainda, né? Os Tyrell, os Martell não teriam legitimidade para dar um golpe por conta própria. Os Martell precisam, por exemplo, a Arianne até tentou, né, coroar a Myrcella, porque isso seria a legitimidade da Arianne. Eu vou apoiar a Myrcella é Lannister, pelas leis de Dorne, a Myrcella tem que vir antes do Tommen. Esse vai ser o meu mote, é por isso que eu vou lutar pela Myrcella como rainha. Ela teria legitimidade pelas leis dornesas. Mas aí o Doran Martell corta as asinhas da Arianne. O que o Doran quer é lutar por um rei Targaryen, para chegar e falar assim, olha, esse rei Targaryen é mais legítimo que os Lannisters, é mais legítimo que os Baratheon, por isso que a gente apoia eles. Não porque nós, Martell, queremos o poder, mas porque a gente está apoiando um rei mais legítimo. Esse vai ser o discurso que eles vão ter. E o discurso é muito importante. A Mina Zux falou, fala TH, sobre o que você acha que é a Canção de Gelo e Fogo, afinal. Ela teria alguma conexão com a magia dos Filhos da Floresta, já que eles manifestaram seus poderes através de cantos? Como vemos com a Folha, a Filha da Floresta que aparece nos capítulos do Bran na Caverna do Corvo de Três Olhos? Essa é uma dúvida que sempre tive, e nos livros não deixam claro.
só temos as teorias sobre Jon Daenerys ou falas de personagens enigmáticos como a Folha. Adoraria saber sua opinião. E seu canal é incrível, estou ansioso pelas lives da Twitch. Legal, também. Obrigado. Bom, eu acho que o problema é que a gente só tem uma menção nos livros sobre a Canção de Gelo e Fogo, vale lembrar, que é uma menção do Rhaegar, uma visão da Daenerys na Casa dos Mortais, que ela vê o Rhaegar quando ele vê o filho dele, o Aegon, e aí ele fala assim, esse é o príncipe que foi prometido, é dele a Canção de Gelo e Fogo. Ele fala algo desse tipo. Só que ninguém sabe o que é a Canção de Gelo e Fogo na história, a gente só tem essa citação. E só o Rhaegar fala sobre isso, a gente nem sabe se é algo realmente real. E aí acho que o Mestre Aemon também cita algo sobre as 3 cabeças de dragão, repete alguma fala do Rhaegar, mas a gente sabe que as fontes do Rhaegar são as fontes do Mestre Aemon, que eles meio que trocaram informações e conversaram sobre isso juntos. Então a gente nem sabe de onde eles tiraram essa história de Canção de Gelo e Fogo. Eu sei que House of the Dragon colocou isso lá na adaga e tudo mais, e colocou isso como parte central da história, mas também não sei de onde eles tiraram isso. E, o Martin falou sobre isso pra eles. Mais ou menos, né? Eles mesmos dizem que o Martin citou algo sobre o Conquistador ter tido uma profecia, mas o próprio Martin nunca falou sobre o que é. Me parece um retcon do Martin sobre isso na história, pra dizer bem a verdade, porque ele não colocou isso em Fogo e Sangue, nada sobre isso, inclusive. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei qual que é o significado da Canção de Gelo e Fogo, porque até então o Martin nunca deu atenção pra isso na história, sendo bem sincero. A gente tem uma citação, literalmente uma citação disso nos livros, e a situação acabou ficando mais pesada depois da série. Essas teorias acabaram aparecendo mais depois de House of the Dragon. Mas House of the Dragon tá indo pra um caminho tão diferente dos livros que não dá pra saber se isso realmente é importante pros livros, porque a série já tá manipulando e mexendo muito nos arcos da história, tentando colocar muito mais heroísmo no lado da Rhaenyra, então eu não sinceramente acho que isso nem é parte central do que significa a Longa Noite, o Azor Ahai. Acho que isso é mais uma questão complementar, como pode dizer, talvez uma ideia de embelezamento dessas lendas, né? Uma forma de embelezar as lendas, até porque esse é o nome da história, né? A Song of Ice and Fire. Mas acho que não é algo para ser literal, uma profecia literal, né? É só uma forma de tornar mais mítico e tal, todas essas lendas sobre a Longa Noite, o Azor Ahai. Não sei, sinceramente, não sei. Depois de ter visto isso sendo usado da forma que foi em House of the Dragon, eu tenho um pouco de agonia toda vez que eu ouço falar sobre a Canção de Gelo e Fogo. Nada contra você, Mina, que mandou a pergunta, tá? Foi uma boa pergunta, mas me dá um revertério, assim, toda vez que eu vejo sobre isso, porque me lembra House of the Dragon e eu não sou um grande fã de House of the Dragon. O Pedro Henrique mandou, Stannis Baratheon é sim o Azor Ahai e o príncipe que foi prometido, já que ele é descendente do Conquistador. Não sei se o Pedro também tirou isso da série, mas absolutamente nenhuma profecia sobre o Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, tem a ver com o Aegon Conquistador. Inclusive, como eu já disse aqui, a profecia sobre o príncipe que foi prometido, o Azor Ahai, é de Essos, não de Westeros, né? Ela é da galera de Ti, né? E de Ashai, da onde a Melisandre vem e da onde ela traz essa profecia, mas não tem nada a ver com o Conquistador e com os Targaryen, não é uma profecia sobre os Targaryen. Além disso, também não prova nada, porque a gente tem então vários personagens, o Renly também é descendente do Conquistador, o Robert Baratheon também, e eles não são, segundo você, o príncipe que foi prometido. Então, ser descendente do Conquistador não significa absolutamente nada dentro da história para a profecia do príncipe que foi prometido e do Azor Ahai. Não tem nenhuma conexão. A única coisa que a gente pode dizer que tem uma conexão é o fato de que a Fantasma do Coração Alto falou pro Jaehaerys II que o príncipe que foi prometido viria da descendência dele. Na verdade, viria da descendência do Aerys com a Rhaela. Por isso, o Jaehaerys casa seus 2 filhos, o Aerys e a Rhaela, sendo que eles não se gostavam. E aí, o Aerys e a Rhaela vão ser pai do Rhaegar, do Viserys e da Daenerys. Então, por isso que a principal aposta, considerando todas as lendas sobre o Azor Ahai, é que seja o Jon ou a Daenerys. Porque, além de forma abstrata, preencherem vários requisitos de nascer da fumaça e sal e da estrela de sangue, ambos têm relação com essa parte das profecias, ambos podem ser descendentes do Aerys e da Rhaela. A Daenerys a gente sabe que é, o Jon pode ser se ele for filho do Rhaegar, né? Então é isso que a gente tem em relação aos Targaryen com a profecia do Azor Ahai, mas fora isso, não tem nada a ver com o Conquistador. Seguindo, o Antônio Felipe mandou: Oi Thiago, tudo bem? Tudo certo, e você? Minha dúvida é com relação à Cavalaria no Norte. O título de cavaleiro
Só pode ser dado a alguém com a fé do 7, mas não existem cavaleiros no norte, então. Algum título nortenho equivalente? E em relação à guarda do rei, algum manto branco nortenho na obra? Nortenhos não podem se tornar guarda reais? Bom, sim, geralmente a cavalaria em Westeros ela tem uma relação com a fé do 7, tanto que quem vai ser cavaleiro tem que ficar 7 dias lá no septo para ser ungido e tudo mais, tem toda uma pira assim, fazer uma procissão e tal. Mas tem gente que se torna cavaleiro por conta de feitos em batalha, e ali na batalha mesmo a pessoa já é nomeada cavaleiro. É o caso do Sir Jorah Mormont, né? Durante a batalha contra os Greyjoy em Pike, ele recebeu o título dele de cavalaria. Então ele é alguém do norte, que segue, a princípio, a fé dos nortenhos, dos deuses antigos, mas ele tem o seu título de cavalaria. Quanto à guarda real, eu acho que podem ser, porque até bastardos já foram colocados na guarda real. Acho que alguém do norte poderia ser sem nenhum problema. Mesmo sem ser cavaleiro, né? Acho que até querendo ou não, o cão de caça acaba fazendo parte da guarda real, né? Ele substitui o Sir Barristan Selmy, a posição dele. Então, meio que não precisa ser, de fato, cavaleiro, né? Só tem que ser nomeado pelo rei. Mas o ponto todo é que a gente não tem nenhum cavaleiro nortenho. Pelo menos que eu pesquisei e não vi nenhum cavaleiro nortenho. Mas a gente tem cavaleiros da casa Strong, né? Teve mais de um membro da casa Strong que já foi da Guarda Real em diferentes períodos. E a casa Strong é uma casa que segue também a tradição dos primeiros homens. Então, provavelmente também acredita nos deuses antigos. Então, já houve gente que não era da fé do Sete, que foi da Guarda Real. Então, ser ungido cavaleiro no meio tradicional exige essa relação com a fé, mas existem outros modos. E, enfim, então por isso que tem gente do norte que é cavaleiro também, geralmente porque foi nomeado em batalha. O Sean Anderson mandou: Fala, Thiago. Eu não sei se essa pergunta já foi respondida nos livros, mas considerando que em Westeros a cronologia é estruturada a partir de antes e depois da conquista, como se dá a contagem do tempo nos demais continentes, como Westeros e Sotórios? Uma vez que a conquista é um evento restrito a Westeros, não faria sentido que outras culturas adotassem essa mesma referência temporal. Sendo assim, quais seriam os sistemas de adaptação utilizados nessas outras regiões do mundo de Gelo e Fogo? Abraço muito fã do canal, obrigado. Bom, a gente não tem essa informação, em partes porque tudo que a gente tem de informação do lore desse universo vem de uma visão dos mestres da Cidadela. Então até quando a gente vai ver lá em O Mundo de Gelo e Fogo, os mestres falando sobre a história de Ti, por exemplo, que eu mencionei agora há pouco, na história das Cidades Livres ou de outras regiões, de Valíria, eles sempre vão falar antes e depois da conquista, porque é uma visão Westerosi, né? Uma visão a partir de Westeros. Então a gente não tem essa informação e no capítulo da Daenerys ou da Arya nunca houve uma citação que alguém dessas regiões fizesse sobre o jeito que eles falam do tempo, né? Como eles dividem o tempo. Pelo menos eu não tenho essa referência, procurei um pouquinho, mas não achei nada. Então, se alguém souber nos comentários, pode deixar aí. Mas a princípio a gente não tem essa informação. O Zito mandou: Olá, Thiago, espero que esteja tudo bem com você. Eu também espero que esteja tudo bem com você, Zito. Ele mandou: Minha pergunta é por que o Tywin não tentou dar um fim mais cedo no Tyrion, de uma maneira discreta? Ou forçou fazer o Tyrion virar um mestre, tirando o Tyrion da sua linha de sucessão, fazendo com que ele não fosse mais um Lannister e ainda evitando ter contato com ele? A questão do ser um mestre, eu acho que é porque o Tywin viria com muito maus olhos a ideia de um mestre Lannister, né? Porque daí o trabalho de um mestre é servir os outros. Eu acho que o Tywin acredita que isso seria abaixo da casa Lannister. A gente sabe que é por isso que o Lord Tarly, o pai do Sam, não deixa que o Sam seja um mestre. Apesar de o Sam ter todas as características para ser um bom mestre, inclusive o Jon manda o Sam para a cidadela, o Lord Tarly não deixa o Sam ser mestre porque o mestre vive uma vida de servidão e ele não queria que nenhum filho dele vivesse uma vida de servidão. Então ele manda para a muralha, porque por mais que a muralha tenha que servir, ainda é uma ordem militar e não uma ordem de servidão como os mestres. Imagino que seja um pensamento parecido com o que o Tywin tenha. Além de que talvez o Tyrion pudesse ser uma desonra também como mestre, já que o Tyrion tinha um grande apetite sexual, coisa que não é bom para um mestre. Além disso, por que ele não deu um fim mais cedo no Tyrion, talvez eliminando ele de uma forma discreta? Porque eu acho que mesmo para alguém como Tywin, é duro matar um filho, né? Ser amaldiçoado pelos deuses, não pega bem. Eu acho que mesmo um cara como Tywin tem seus limites, né? E acho que matar um filho assim, só para se livrar dele, seria algo sempre muito, muito pesado, né? Então eu acho que até o Tywin tem seus escrúpulos, tem seus limites.
É claro que quando apareceu a oportunidade do Tyrion ser julgado no julgamento por combate, do Tyrion ser declarado culpado pela morte do Joffrey, né, algo que fugiria até das mãos do Tywin, ele não pensou duas vezes e mandou o filho para a morte, né? Mas ele não fez nada ativamente, talvez, para eliminar o Tyrion, né? A princípio, pelo que a gente sabe, quem se esforça para encontrar testemunhos contra o Tyrion, quem manipula as coisas é a Cersei, não necessariamente o Tywin, né? O Tywin só permitiu, mesmo sabendo que o Tyrion provavelmente era inocente, só permitiu que a acusação caísse sobre ele e não quis pegar o lado do Tyrion, não quis defender ele, deixou meio que o destino fazer o seu trabalho, e o destino fez, não é mesmo? E o Tyrion acabou se dando mal por isso. O Marco Túlio também mandou aqui uma dúvida referente ao Tyrion. Ele manda aqui sobre os planos do Tywin em casar o Tyrion com a Sansa. Ele queria que com isso o Tyrion fosse morar em Winterfell, sendo Lorde do Norte. Mas não seria incomum, visto que uma tradição na qual as mulheres vão morar nas terras dos seus maridos? Acho que sim, mas também não tem nada de errado nisso, né? Normal, geralmente, a mulher abandonar a casa do pai e viver com o marido nas terras dele. Mas considerando que seria para assumir o controle de Winterfell, não acho que isso seria um problema para ninguém em Westeros. Um pouco fora do comum, mas nada ilegal ou que quebrasse uma tradição importante. Isso também nominaria sua aliança dos Lancers com os Bolton, pois com a chegada do Tyrion e a Sansa do Norte para reivindicar o trono do Norte, não causaria uma guerra de sucessão entre Roose Bolton e o Tyrion? Não, porque eu não acho que o plano do Tywin era que o Tyrion assumisse o controle do Norte, necessariamente. O Tyrion assumiria o controle de Winterfell, mas o Senhor do Norte seria o Roose Bolton. Eu acho que essa seria a ideia. O Tyrion assumiria o castelo de Winterfell, mas o Senhor do Norte seria o Roose Bolton. Do mesmo jeito que nas Terras Fluviais, quem assume o castelo de Correhill são os Frey, mas quem é o senhor das Terras Fluviais não é os Frey, é o Mindinho, senhor de Harrenhal. O Mindinho que é o Lorde das Terras Fluviais. Inclusive, isso está dito explicitamente nos livros. O Jaime fala isso, inclusive, para os próprios Frey, lá no quinto livro. Então, o Mindinho é o senhor das Terras Fluviais, mesmo que os Frey tenham controle de Correhill. E acho que seria algo parecido. O Tyrion teria o controle de Winterfell, mas o Senhor do Norte, o Guardião do Norte, seria os Bolton. Né? Então, acho que essa seria a diferença. Se o plano era desde o começo do Tyrion tomar o Winterfell, por que mandar a falsa área então? Tendo em vista que isso foi uma opção para trazer mais casas do norte para o lado dos Bolton. Não era melhor não levar a falsa área e deixar que houvesse um caos no norte para o Tyrion chegar e depois governar? Como eu disse, o plano era que os Bolton se estabelecessem como guardiões do norte e casar um Bolton com uma área ajudaria isso de qualquer maneira. Mesmo que os Bolton não ficassem com o controle de Winterfell, o fato de ter um Bolton, novo Senhor do Norte, casado com uma Stark, ajudaria nessa legitimação. E aí o Tyrion ficaria com o Winterfell, e como o Tyrion estaria casada com a Stark mais velha, Sansa, e a Arya estaria casada com o Ramsay, não teria interferência, não teria como os Bolton quererem pegar o castelo de Winterfell, porque o Tyrion estaria com mais legitimidade por estar casado com a Arya, com a Sansa, que é mais velha que a Arya, e viria na frente dela. Por que não casar a Sansa com Tommen ao invés do Tyrion? Por mais revoltante que fosse o Tyrion como herdeiro de Rochedo Castle, ele era a melhor opção, até mesmo como político. Ninguém tinha ideia de que o Joffrey morreria naquele momento. Bom, o ranço do Tywin pelo Tyrion era muito pessoal, né? Então não envolve entender melhor estratégia, né? O Tywin se recusava a qualquer circunstância colocar o Tyrion como herdeiro de Castle Rock. Acho que ele preferia que um sobrinho dele assumisse esse posto do que o Tyrion, né? E o Tywin tinha planos de que o Jaime tomasse esse posto cedo ou tarde, né? Então se livrar do Tyrion para ele não fazer diferença, porque ele tinha fé que o Jaime iria assumir esse posto. Então é isso, espero que tenha respondido aí as suas dúvidas. O Guilherme Souza manda: olá, Thiago. Antes da minha pergunta, quero pontuar uma observação. A riqueza da Casa Frey não faz sentido. As gêmeas não estão em uma localização geográfica importante das terras fluviais que explique a riqueza dos Frey. A oeste existe Guardamar, que não é necessariamente uma cidade próspera ou rica. Ao norte, o Gargalo, uma região famosa por ser de difícil acesso. A leste existe a Dentada. Ao sul, seguindo o Ramo Verde, está a vila de Horway, que deveria ser a cidade mais rica das terras fluviais, consequentemente a Casa Root. Então a pergunta é: de onde vem a riqueza da Casa Frey? Eles não possuem nada de relevante economicamente falando para serem ricos como os Redwyne. Não possuem uma história de grandeza como os Hightower e nem são como os Manderly, que controlam o comércio do norte. Então, o que faz dos Frey ricos? Mas o ponto é: quem disse que os Frey são ricos como os Redwyne ou como os Manderly?
Não sei se existe nenhum indicativo de que eles são ricos. O que eu já falei aqui no canal é que eles se tornaram mais relevantes por terem as gêmeas, e isso fez deles ricos. Mas não que eles são ricos como outras casas. Eles não chegam perto dos Lannisters, eles não são ricos como talvez como os Red Wine, por ter um comércio forte, nem nada do tipo. O ponto é, eles eram uma casa muito menor, que tinha uma porção de terra muito menor, mas com a estratégia das gêmeas, eles conseguiram se tornar muito mais relevantes. Mas eu mesmo fiz no vídeo ali sobre os Blackwood, falando sobre as terras fluviais, e a gente vê que não tem nenhuma casa das terras fluviais que consegue dominar as outras completamente. Então os Frey, através não de guerra e conquista, eles conseguem se tornar relevantes pelo comércio, né? E por cobrar pedágio, na verdade, não é nem comércio, por cobrar pedágio das gêmeas. Fora que a acessibilidade, mesmo que a gente não esteja falando de um local que seja muito importante, as viagens nesse universo são muito perigosas e demoram muito tempo. Então, o fato de você ter as gêmeas, uma passagem segura, um ponto de apoio para exércitos poderem passar para, enfim, diferentes rotas comerciais poderem passar, sejam muito relevantes ou não, acho que tudo isso já faz com que os Frey, ao longo de mais de 600 anos, tenham acumulado riquezas, considerando que eles começaram talvez com uma casa menor, e aí, a partir disso, ficaram grandes. É por isso que a riqueza deles vem das gêmeas, porque eles eram muito pequenos e ficaram maiores, e ficaram mais relevantes por conta da cobrança de impostos. Mas não significa que, nisso de ficar maior e mais relevantes, eles tenham atingido o nível de uma casa como os Manderly ou como os Red Wine, principalmente aqui, né, como referência de riqueza. Fora que daí também tem uma questão da gestão das casas, né, da forma como essa riqueza é gerida. Você pode ter um fluxo de caixa muito menor do que uma outra empresa, mas depois de 100 anos a sua empresa ter sido melhor gerida e tá com mais renda, sabe? Os Frey também acabaram se procriando muito mais, né? Conseguiram fazer bons acordos de casamento aqui e acolá, né? Tem Frey casado com Lannisters, por exemplo. Então, enfim, tudo isso faz com que talvez eles tenham tido mais sucesso. Talvez não ter se envolvido em algumas guerras. No vídeo dos Blackwood eu falei também que nem os Blackwood nem os Bracken foram considerados pelo Aegon para ser o senhor das terras fluviais porque eles estavam enfraquecidos. Por quê? Porque durante o domínio do Harry, do Harren, né, o negro, houve uma briga interna entre os Blackwood e os Bracken. Os dois acabaram levando uma coça dos Nascidos de Ferro, os dois acabaram enfraquecidos. Então, talvez por não ter se metido em algumas guerras, por exemplo, os Frey tivessem mantido as suas riquezas, enquanto outras casas mais ricas acabaram se envolvendo em tretas e perderam. Então, é muito relativo. Fora que a gente tá falando que não tem nenhuma rota comercial relevante e tudo mais, mas a gente também não conhece muito bem as estradas ali das terras fluviais. A gente sabe que hoje tem a Estrada do Rei, mas a Estrada do Rei é recente, ela é feita no governo de Jaehaerys. A Casa Frey tem mais 600 anos. Então, talvez, antes de ter a Estrada do Rei, as Gêmeas fosse o principal ponto de travessia, do ocidente para o vale, do vale para o ocidente, do norte, quando queria descer, passava também pelas Gêmeas e por aí vai, né? Porque tem que considerar que no período atual a gente tem mais segurança entre as regiões para passar, a gente tem um estabelecimento melhor dos Sete Reinos, pós-Targaryen, né, com cada senhor ali protegendo sua região certinho, mas antes era tudo mais bagunçado, não tinha a Estrada do Rei, você tinha mais guerras rolando entre os reinos, entre as casas menores, então provavelmente tudo isso fez com que os Frey ficassem ricos, mas a riqueza deles não necessariamente é muito superior não necessariamente é muito superior à riqueza de outras casas das terras fluviais, e nem necessariamente eles chegam no nível de uma casa Red Wine. O ponto é que eles saíram mais de baixo e estão no mesmo nível que as outras casas das terras fluviais, entende? Então eles saíram mais de baixo. Enquanto as outras casas das terras fluviais cresceram por guerra, os Frey cresceram pelo pedágio, mas não necessariamente eles são super ricos por conta disso. Ficou meio prolixo a minha resposta? Provavelmente, mas espero que tenha dado para entender. O Malar também mandou: fala, Thiago, muito sucesso para você, obrigado. Acha possível que o personagem que o Martin se arrependa de ter matado seja o Mestre Pycelle? Ele talvez pudesse servir como uma fonte para levantar dúvidas sobre a legitimidade do jovem Griff,
já que ele serviu como mestre na época do rei Aerys II e como mestre da corte, ele poderia estar envolvido no nascimento do príncipe Aegon e talvez soubesse de alguma característica distinta do bebê, como uma marca de nascença. E sim, eu sei que o Pycelle está longe de ser uma fonte confiável, mas se ele talvez dissesse isso para alguém, isso poderia acabar levando mais senhores a duvidar da reivindicação do Aegon VI. Mas enfim, é só uma teoria, parabéns pelo canal. Obrigado, Malar. Eu acho que é uma boa teoria, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, sobre o Pycelle ser o cara que o Martin se arrependeu de matar. Mas, sinceramente, eu acho que não. Primeiro porque eu acho que o normal vai ser os lords, a regra vai ser os lords duvidarem do Aegon VI. Então eu não acho que os lords vão precisar de elementos para duvidar do Aegon VI. Muito pelo contrário. Acho que eles vão precisar de elementos para acreditar no Aegon VI. Porque um cara chegar falando que é o filho que supostamente estava morto do Rhaegar, mas que se voltou, eu acho que a maior parte dos lords, no primeiro momento, vai falar, não acredito. Então ele vai precisar mais de coisas, o Martin vai precisar mais criar situações para que os lords passem a acreditar no Jovem Griff do que para eles duvidarem do Jovem Griff. Duvidar já vai ser a regra. Fora que eu acho que é meio fraco, assim, qualquer coisa que o Pycelle pudesse fazer, né? Como você disse mesmo, ele não era muito confiável, e mesmo que ele levantasse, né? Eu acho que ele não é o Aegon, eu fiz parte do Aegon, acho que ele não acredito nesse menino, ele não tem a marca de nascença no pé. Eu não sei se isso serviria para um Lorde que acreditou no Aegon, por exemplo, ele ter a Blackfyre, por ele ter a Companhia Dourada do lado dele, para alguém olhar para ele e falar, tipo, não, prefiro o Pycelle do que esse cara aqui. Não sei se o mais Pycelle iria ser útil pela construção do personagem, sabe? Acho que ninguém ia acreditar nele, então não acho que ele seja o cara que o Martin se arrependeu de matar, mas é interessante sua análise, nunca tinha visto ninguém apontar o Pycelle. A Monodarius também mandou. Olá, Thiago, gostaria de saber, você acha que até o fim dos livros tem alguma chance do Azor Ahai ser revelado? E se sim, você não teme que possa ser algum personagem completamente desconexo com o que pensávamos? Que o Jorge talvez possa trazer um quebra de paradigma do que era acreditado e talvez até inverter o que foi proposto para encaixar um personagem inesperado? Se ele realmente aparecer, quanto de relevância você acha que ele teria para a história? Olha, eu acho que a gente fica um pouco traumatizado por Game of Thrones, por quem ter matado o Rei da Noite ter sido a Arya, de uma forma totalmente aleatória. Mas a gente tem que separar, né? Quebrar paradigmas de má escrita, né? Mas Game of Thrones eu acho que foi má escrita. Acho que mesmo que o Martin queira quebrar um paradigma, dizer assim, vocês acreditavam que o Azor Ahai era esses personagens, mas na verdade é esse aqui, eu acho que se ele fizesse isso, é porque teria, em retrospectiva, a gente veria várias pistas que a gente deixou passar e ia levar até esse novo Azor Ahai e a gente ficar tipo, tava lá e a gente não viu. Como já faz 30 anos que essa história está sendo escrita, já faz 30 anos de discussão dos fãs, 10 anos de hiato com os Ventos do Inverno, eu acho muito difícil os fãs terem deixado algo passar a esse nível, para um personagem totalmente aleatório ser o Azor Ahai. Eu acho que se o Azor Ahai vai aparecer, ele vai ser alguém que os fãs já acreditam que possa ser de alguma forma. E o mais distante, eu acho que o personagem mais distante dos principais, que pode ser o Azor Ahai, na minha opinião, é o Jaime, por exemplo. É o mais distante, é o mais longe que a gente pode ir, né, na teoria do Azor Ahai fazendo sentido ainda, é ser o Jaime. Qualquer outro, fora Jon, Daenerys, Stannis já forçando, e Jaime, eu acho que, não sei, não consigo acreditar muito. Agora, eu acho que o que pode acontecer é o Azor Ahai significar algo diferente. Não ser alguém, mas significar algo diferente. Ou talvez a ideia do que a gente acha que o Azor Ahai precisa fazer para vencer a Longa Noite seja muito diferente do que a gente espera. Por exemplo, eu já disse aqui minha teoria de que pode ser a Daenerys ter que sacrificar os dragões. Esse pode ser o ato do Azor Ahai fazer a Luminífera nascer, ou esse pode ser o ato de sacrifício para fazer com que a Longa Noite acabe. Pode ser algo assim, por exemplo. Então, em vez de um guerreiro com uma espada de chamas, ou até mesmo a Daenerys com seus dragões queimando todo mundo, pode ser um ato de sacrifício, um ato doloroso, um ato de alguém precisar morrer ou se sacrificar para acabar com a Longa Noite, um ato de magia profunda e muito significativa, e que é algo que os fãs não estão esperando, né? Pelo menos a massa de fãs não espera. Espera que seja o Jon de uma forma heróica, ou a Daenerys de uma forma heróica com os dragões, e pode ser que não seja isso, pode ser que sejam os dois juntos, ambos juntos são Azor Ahai, uma união de gelo e fogo, os dois juntos que faz o Azor Ahai
renascer, pode ser algo do tipo também. Mas enfim, pessoal, é isso. Esse primeiro teste ficou bem longo, né? 1h10 quase de gravação. Eu percebi que eu vou precisar fazer algumas edições de vídeo, então eu falei que não ia ter edições, ele vai ter alguns cortes, pelo menos. Talvez até coloque a musiquinha no começo, que vocês tanto pedem, falam pra nunca fazer vídeo sem a musiquinha. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato. É mais fácil para mim fazer esse formato. Acho que consegui ler mais perguntas também com esse formato, então espero que vocês gostem. Os outros vídeos vão seguir normal, né, do canal, com edição e tudo mais. Eu que vou fazer as edições a partir de agora e elas vão seguir normal. Então, enfim, não precisam se preocupar. É mais esse vídeo de interação com vocês, de perguntas e respostas, opiniões polêmicas, os de notícia, né, de patrulha da semana, quando for trazer alguma notícia, alguma conversa específica, que talvez aí tenha esse formato mais limpo, sem edição, comigo realmente conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de que agora vai começar a ter lives na Twitch. O link para as lives vai estar na descrição do vídeo, né? Então, segundas e sábados. E também não esqueça de participar do nosso maravilhoso sorteio para você ganhar um Kindle, ou caso você tenha muita sorte, por exemplo, você pode ser sorteado 3 vezes e ganhar 3 Kindles, mas eu acho improvável. Mas você pode tentar. Compre vários números, quem sabe se aumenta suas chances. Mas a gente vai sortear os 3 Kindles, R$5 por bilhete. Participe para ajudar aí na manutenção do canal. No mais é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.